Boa tarde, turminha do sétimo ano. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem, tá? Bom, só para ressaltar, na quinta-feira começam as provinhas de vocês. Então, tecnicamente eu tenho aula com vocês tanto hoje como na quarta, mas a gente nunca sabe o que pode vir, tá? Então, dito isso, eu optei por fazer a revisão de vocês hoje. E aí, a depender da situação, a gente pode fazer outra atividade de revisão, tá? Sem contar presença ou algo do tipo na quarta-feira, já que a gente vai ter essa outra aulinha também. Bom, dito isso, vamos embora. Peço desculpas a vocês, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o esperado, tá? Mas em compensação vocês não vão ter atividade, vai ser só assistir o vídeo e aí estudarem, obviamente, para as provinhas de vocês para fazerem uma boa prova, tá, pessoal? Vamos lá para a primeira transição do vídeo. Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí um materialzinho, perdão, que eu preparei para vocês, né? E inicialmente a gente volta lá para os confins, né? Aliás, para os primórdios das nossas aulas, né? E a gente se lembra que a gente estudou classe de palavras, tá? Se vocês não lembrarem, as palavras se dividem em classes, mais ou menos aí, se eu não me engano, tem 10 delas, das quais a gente pode colocar substantivos, verbos, adjetivos, preposições, artigos, advérbios, interjeições, e etc, etc, etc. Certo? Vocês têm um arquivo cheinho de classe de palavras para vocês se divertirem sobre. Mas eu não sou nenhum professor maléfico, tá? Então, estudem só as principais. E quais são as principais, professor? É interessante você saber o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um advérbio, tá? Separar o que é uma preposição, saber o que é uma interjeição, é interessante, tá? Eu não vou cobrar, por exemplo, o que é um numeral, tá? Isso seria um pouco absurdo da minha parte, né? Um pouco até irrisório, digamos assim. Mas, de qualquer forma, estudem aí os principais, tá? E só para lembrar vocês, na verdade vocês já estão aí com o material na tela, mas fazendo um breve resumo, os substantivos, tá? Iniciando pelos substantivos, eles dão nome às coisas, tá? Substantivo próprio, substantivo comum, o próprio dá nome às coisas, substantivo comum dá nome às coisas também, só que não são nomes próprios, né? Por exemplo, José é um nome próprio, Brasil é um nome próprio, nome de lugares, pessoas, países, etc. A gente dá o nome de com nomes próprios, né? A gente chama de substantivo próprio, tá? E aí o substantivo comum são esses nomes, por exemplo, comuns que a gente chama. Por exemplo, estojo, lápis, janela, certo? Coisas que a gente não escreve com a inicial maiúscula, por exemplo, né? Não são nomes próprios, digamos assim, tá? Mas aí são os substantivos, a gente pode, na classe geral, certo? Eles nomeiam as coisas. Já os adjetivos, eles vão além, né? Eles caracterizam, eles atribuem uma característica àquele determinado substantivo, sujeito, etc, tá? Por exemplo, ele chegou cansado. Cansado é como ele chegou, certo? Eu estou caracterizando a forma que ele chegou. Cansado é um adjetivo. Ela é bela. Note que bela é um adjetivo. Bonita é outro adjetivo. São palavras que dão essa característica, caracterizam o sujeito, o substantivo e etc, tá? Essas palavras caracterizam, dão características, tá? Elas atribuem características tanto ao sujeito, aos nomes, aos substantivos, etc. A gente chama de adjetivo, tá? E aí a gente tem, quiçá, o mais famoso, né? O mais assim, digamos assim, comum, é o verbo, tá? O verbo, na verdade, presente em toda e qualquer oração, inclusive a definição para você ter uma oração, você tem que ter pelo menos um verbo, tá? Então, os verbos ele materializam ações, ele transpassam um sentimento de ação, ou de estado, ou de fenômeno. Como assim, professor? Comer, cantar, pular, cantarolar, vejam, são todas chover, correr, certo? São todas exprimiações, sejam do ambiente, tá? Ensolarar, enraicer, amanhecer, terminado geralmente em A, E, I, O, certo? Não tem nenhum terminado em U.
para variar, mas geralmente exprime ações, certo? Do sujeito, substantivo, enfim, geralmente exprime ações do sujeito, mas eles, na oração, têm a função de transpassar essa ideia de ação, tá? Eles materializam ações. Já os advérbios, eles dão circunstâncias. A gente tem vários advérbios, tá? Advérbios de modo, advérbios de tempo, advérbios de afirmação, advérbios de negação, não, nunca, porém, de dúvida, quiçá, talvez, certo? São essas palavras que circunstanciam, elas dão uma circunstância de dúvida, dão uma circunstância de afirmação, e aí sim pode ser um advérbio de afirmação, com toda certeza, pode, com certeza é um advérbio de afirmação, não é um advérbio de negação, todavia, mais a de oposição e assim por diante, tá? A gente tem, é interessante ressaltar que acho que a classe mais famosa dos advérbios são os advérbios de modo, tá? Que são os que terminam geralmente, certo? São os terminados em ente. Quase todos os terminados em mente são advérbios de modo. Comumente, felizmente, cansadamente. Todos esses terminados em mente, ente, são advérbios de modo. Quase todos, tá? Quase todos. Provavelmente, por exemplo, não é advérbio de modo, é advérbio de tempo, tá bem? Ou de dúvida. Pode ser um dos dois, tá? Bom, mas dito isso, depois pode ser advérbio de tempo, certo? Tem vários tipos de advérbios e eu sei que eu passei todos para vocês. Mas é o mais fora, acho que mais famosos na verdade terminam em mente, tá? São os advérbios de modo, que exprimem como que a pessoa está, se ela está bem, está mal, certo? É advérbio de modo também. Só que a maioria deles são formados por uma palavra terminada em mente, né? Felizmente, tristemente, cansadamente, etc, etc, etc. Já as interjeições, tá? Que eu acho que são as mais famosas que eu vou pedir para vocês lembrarem, elas expressam ações, elas expressam sensações humanas. Como assim, professor? Se eu chego e digo, olá, oba, são essas palavrinhas, tá? Que exprimem sensações, certo? Essas sensações, essas não são sensações, mas esses vocativos, tipo oba, olá, ó, certo? São chamados de interjeições, tá? E aí eu vou também lembrar para vocês o que é uma preposição. A preposição nos conectam os termos, tá, tá pessoal? As preposições, pré-posição, ó, pré é antes posição, referente à posição mesmo, conectam termos. Geralmente elas são utilizadas como conectores entre verbos, substantivos, ou entre outras classes gramaticais, mas elas servem justamente para fazer essa conexão. A gente vê muito isso em objeto direto e indireto, né? Quando a gente tem as preposições aí conectando o verbo, né, ao complemento do verbo. Né? Eu gosto de que. Veja, quando eu uso o verbo gostar, eu gosto de algo. Esse de é uma preposição, né? Ele conecta o gostar, o verbo gostar, ao substantivo algo, certo? Bom, dito isso, eu acredito que essas sejam as mais famosas que vocês vão precisar estudar, tá bem? E aí a gente parte para o segundo assunto que vocês vão fazer, vão ter a necessidade de estudarem, tá? Que é sujeito e predicado. Sujeito e predicado é relativamente tranquilo, tá? Quando você tem uma oração completa e você tem, obviamente, você tem que levar em consideração também os tipos de sujeito que a gente já viu e vai cair na prova, mas de modo geral, quando você tem uma oração, ela tem um sujeito e um predicado, certo? Quando você retira o sujeito, todo o restante é predicado, certo? E aí o sujeito pode vir tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim da frase. Por isso que vocês precisam prestar bastante atenção. Ao sujeito, atribui-se as informações dadas no predicado. Se eu digo João e Maria foram à praia. Quem foi à praia? Certo? A resposta é João e Maria. A gente tem um sujeito composto, certo? Ou seja, um sujeito que tem dois núcleos. Mas quando eu digo, por exemplo, João vai à padaria. Quem vai à padaria? João. E o predicado? Vai à padaria. Certo? Quando você retira o sujeito, todo o restante é predicado. E assim fica simples de vocês não errarem, tá certo? E aí, dito isso, lembrem sempre, tá? Inclusive, quando estiverem fazendo a provinha, lembre que não só em sujeito predicado, quando você retira o sujeito e o restante é predicado, vocês têm que levar em consideração também
os tipos de sujeito, tá? Existem aí pelo menos aí uns 5 tipos de sujeito. Então, tentem ser bem incisivos quando estiverem fazendo a provinha. Prestem bastante atenção, tá? O outro assunto que a gente estudou também, que vai se fazer necessário para vocês exercerem a provinha de vocês, vai ser as formas nominais do verbo. Professor do céu, que danado é isso? Que nome horroroso. O que é isso? Nada mais é, tá, pessoal? Forma nominal do verbo são as formas que os verbos assumem para exprimir essas ações. Às vezes a gente não quer exprimir só o verbo comer, cantar, a gente quer exprimir ele, por exemplo, eu como, né? Certo? Isso é um tipo, uma forma nominal que o verbo assume, digamos assim, tá? Basicamente a gente vai estudar 4 delas, tá? Na verdade são 3, certo? São 3. Só que uma dessas 3 se divide em 2, tá? A primeira delas é mais famosa, chamada de infinitivo. O verbo no infinitivo, ele pode ser tanto pessoal ou impessoal. Ou seja, a gente chama de infinitivo pessoal ou impessoal. Professor, qual a diferença? O infinitivo pessoal, ele está atrelado a pessoas. Como assim, professor? Pelo nome de pessoas de caso reto, tá, pessoal? Eu, ele, tu, nós, vós, eles. É o famoso verbo conjugado. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Certo? Eu corro, tu corres, ele corre, vós correis, eles correm. Certo? Esses verbos que são conjugados são verbos pessoais. Já os infinitivos pessoais. Já os infinitivos impessoais, notem, impessoais, sem pessoal, certo? Sem pessoal, são os verbos que a gente chama de cru, certo? Os verbos que não estão conjugados. Comer, cantar, cantarolar, pular, correr, exercer, comer, pôr, compor, enfim, todos eles terminados com as terminações a, or, ir, certo? Bom, a gente tem também os verbos no passado, quando eles transpassam essa ideia de que a ação já ocorreu. É o que a gente chama de particípio, tá bem, pessoal? Se ajudarem a lembrar, lembre que particípio lembra passado, certo? E aí as terminações geralmente são ado, ido ou posto, tá? O que ocorreu foi ocorrido, do verbo ocorrer, ocorrido, cantar, cantado, certo? Compor, composto. Geralmente são essas terminações, tá, pessoal? Eles dão essa ideia de já ter acontecido, tá certo? Comido, corrido, e etc, etc, etc. Já o gerúndio, notem a palavra, tá? Gerúndio, dá a sensação de quê? Que está gerando algo. Ou seja, a ação está acontecendo. Quando o verbo está no gerúndio, eles têm a terminação ado, ando, indo, ondo, certo? Correndo, sorrindo, compondo, cantando. Ele dá essa sensação que a ação ainda está acontecendo. Então isso a gente consegue resumir as 4 formas nominais do verbo, tá? O infinitivo pessoal é aquele quando o verbo está conjugado, né? Eles comem, nós comemos, certo? E assim, etc, etc. João come. Esse come, ele está conjugado, então a gente chama de infinitivo pessoal. Comer, cantar, pensar, infinitivo impessoal. O nosso famoso verbo cru, tá? Sem conjugação. E a gente tem um particípio que dá a ideia de passado, certo? Corrido, cantado, pulado. Ou seja, a ação já aconteceu. E por último, a gente tem um gerúndio que dá a sensação de que a ação ainda está acontecendo, certo? Cantando, pulando, pensando e etc. E aí a gente pode ir finalmente aí para acho que o último assunto de gramática que a gente estudou, que foram os tipos de sujeitos. E esse sim, talvez seja o mais complicadinho, dos quais a gente pode realmente colocar na ponta do lápis pelas regrinhas, tá, para vocês. Por quê, professor? Porque existem aí, tá? A gente pode definir, o sujeito ele pode ser determinado ou indeterminado, tá? Se o sujeito for determinado, ele se divide em simples e composto. Se ele está determinado, quer dizer que ele está na sua cara, certo? Está bem explícito quem é o sujeito. Se eu digo, por exemplo, João vai à praia, note que João é o sujeito, está explícito que João é o sujeito. Então, ele é um sujeito determinado. E simples porque só tem um núcleo. Agora, se eu digo que João e Maria vão à praia, note que eu tenho 2 núcleos, João e Maria. Logo, o sujeito também é explícito, logo é um sujeito determinado, porém, ele tem 2 núcleos, logo é um sujeito composto, tá, pessoal?
Já quando o sujeito ele não está, quando ele está indeterminado, eu não sei quem é, ele pode se dividir em oculto, indefinido ou inexistente, tá? Começando aí pelo oculto, notem bem, tá? Aliás, desculpa. Começando pelo indefinido, a gente tem as orações que são gerais demais, certo? Ou são colocadas no pronome na terceira pessoa do plural e a gente não consegue definir quem é, tá? Por exemplo, fumar não faz bem. Aqui vive-se bem. Ou então, beber água faz bem à saúde. Não tem sujeito nessas frases. Na verdade, tem um sujeito, mas é um sujeito indefinido. Você não sabe a quem essa oração se refere. Logo, ele é indefinido. Porém, há outras que se a gente chama que o sujeito não aparece. Na verdade, todas que o sujeito não está, que ele está indeterminado, o sujeito não aparece diretamente, tá? Mas o sujeito oculto você consegue dizer quem é pela conjugação do verbo. Se eu digo, por exemplo, comi demais, não tenho o verbo, tá? Aliás, não tenho o sujeito aparecendo, mas você sabe que eu estou falando de mim porque o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Eu comi demais. Se eu digo correu uma maratona ontem. Quem correu? Ele ou ela? Porque está na terceira pessoa do singular, tá? Então, esses sujeitos que aparecem aí com o verbo que não aparecem, na verdade, mas o verbo está conjugado na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou na primeira e segunda pessoa do plural, são chamados de sujeitos ocultos, tá? Geralmente, na terceira, cantam muito bem. Se eu digo só isso, cantam muito bem, a gente configura como sujeito indefinido. Porém, há uma pequena manha, tá? Se o sujeito já tivesse sido dito antes, certo? Do período, a gente pode classificar como sujeito oculto a terceira pessoa do plural também. É o único caso, tá, pessoal? Se acontecer, por exemplo, se ele já for dito antes na situação. Se eu digo, os médicos terminaram a cirurgia, ponto. Saíram mais cedo do trabalho. Logo, eu estou falando de quem? Dos médicos, tá? Ou então, vírgula, saíram mais cedo do trabalho. Eu faço aí a quebra de... Eu faço a quebra de período, né? E coloco saíram mais cedo do trabalho, não separam os dois, né? O ponto não faria sentido, mas saíram mais cedo do trabalho. Você sabe que eu estou me referindo aos médicos, tá? Eles, no caso. Aí sim seria um sujeito oculto. Mas geralmente, quando o verbo só está conjugado na terceira pessoa do plural, não foi dito antes a quem se refere, a gente chama de sujeito indefinido, tá? Já o sujeito inexistente é quiçá o mais fácil, tá? Ele se divide em três ações, tá? Basicamente, se eu digo, se eu usar partícula passiva, se eu uso a partícula se, tá? Vende-se esta casa, não tenho, não tem exatamente um sujeito, né? Vive-se, procura-se, etc. Procura-se costureiras, etc. Não tem um sujeito, tá? Outra coisa, fenômenos meteorológicos, tá? Nevou bastante, choveu bastante, amanheceu cedo, certo? Não temos sujeito, tá, pessoal? Esses verbos aí que atrelam a fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza, não tem sujeito. Essas orações não têm sujeito. A gente chama de sujeito inexistente, tá, pessoal? Bom, e aí tem que frisar também que a terceira, o terceiro, digamos assim, a terceira parte, certo? Para a gente classificar sujeito inexistente é se há o verbo haver no sentido de existir. Há muitos anos não vou ali. É um sujeito inexistente. Quando eu uso o verbo haver no sentido de existir, certo? Há de existência, certo? Há, sei lá, há 2 semanas não vou à praia. Aliás, nesse caso eu disse do voo, né? Mas há muitos anos, ou há 2 casas ali. Nesse sentido, certo? De existência, não tem sujeito, tá, pessoal? Quando eu tenho a de existir, a gente chama de oração do sujeito inexistente, tá, pessoal? Bom, e aí, o último assunto que vocês vão ter que estudar, e eu já faço a transição para a tela maior, que é esse aí não tem como a gente colocar na ponta do lápis, não tem como eu pegar para vocês e dizer assim, olha pessoal, tem essa regrinha, vocês vão fazer A, B, C, D, E, F, e aí vocês vão acertar as questões. Não tem.
é realmente questão que a gente vem batendo desde o início das aulas, que é a leitura, tá? E interpretação. Essa vai ser a questão um pouco mais trabalhosa da prova, vai ser de interpretação textual. E aí realmente só lendo, certo? Lendo e aprendendo a discernir, aprendendo o que o autor quer falar, e aí entendendo o que o texto quer transpassar. Isso aí não tem muito segredo, né? É realmente só ler e entender. Mas aí vai muito da prática de vocês, e vocês vão notar, é fácil de entender porque vai ser a questão um pouco mais difícil da prova. É também um assunto que a gente mais debateu durante a unidade, tá, pessoal? A intertextualidade, a gente trabalhou vários textos, a gente trabalhou várias interpretações textuais, então eu considero vocês aptos a fazerem uma questão um pouco mais rebuscada, certo? De interpretação textual. Bom, dito isso, eu me despeço de vocês. Espero que estudem direitinho para fazer uma maravilhosa prova, tá? Desejo ótimos estudos a vocês. E lembrando que eu estarei disponível para sanar quaisquer dúvidas existentes, tá? É só entrar em contato comigo. Vocês têm o meu número, certo? É só entrar em contato. Seja referente a assuntos da prova, seja referente a atividades anteriores e etc. Eu estou aqui justamente para tal. Tá, pessoal? Então, dito isso, desejo a vocês ótimos estudos mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.